Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar da expressão ir mais advérbio em espanhol. A expressão ir, ela vai indicar um sentido não exatamente de ir, de caminhar, né? Nesse caso aqui, nós vamos estudar e vamos entender que ela tem um significado de ir no sentido de como vai você, ou seja, como você está, certo? E aí, nesse sentido, a gente vai compreender como que ela vai acontecer de acordo com os tempos verbais específicos que nós vamos analisar e também de acordo com os pronomes específicos que a gente vai observar, certo? Então é o seguinte, nós vamos perceber nesse sentido que o verbo, no caso o verbo ir, ele não muda, ou seja, ele não vai se transformar, ele vai sempre ser usado na terceira pessoa do singular, que é no sentido de va bien e no sentido de fui bien, certo? Então a gente vai ver essa diferenciação de acordo com os pronomes. E o que vai ser inserido para mudar essa conjugação de va bien ou de fui bien do verbo ir de acordo com os pronomes? Ou seja, conforme os pronomes forem mudando para a conjugação, o que vai alterar? O que a gente tem aqui de diferente? Nós temos aqui os pronomes pessoais, né? Que é o a mim, a ti, a él, ela, usted, a nosotros, nosotras, a vosotros, vosotras e a ellos, ellas e ustedes, né? Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular e primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Bom, nesse sentido também, pessoal, o que a gente tem? Uma situação em que a gente vai analisar que vai ser acrescentada uma partícula, né? Então, a mi é o mesmo que yo. Vocês estão vendo que a mi, no caso, se refere a mim. Então, é yo. E a ti, no caso, é o mesmo que tu. Por isso, a ti, te, tu. Aí a gente vai ter ele, usted, a nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos e ustedes normal. Mas vocês observam que na primeira pessoa do singular e na segunda pessoa do singular, nós temos essa mudança. A gente não tem eu e não tem tu. A gente tem a mi e a ti. Ok? O a mi se refere a mim e o a ti se refere a ti. Ou seja, ao yo. Yo, tu. Yo, tu. Tranquilo? Bom, aí nesse sentido a gente tem aqui o a mi, me, a ti, partícula t, a el, ella ou usted da partícula le, a nosotros e a nosotras nós vamos ter a partícula nos, a vosotros e a vosotras a partícula os, e a ellos, ellas ou ustedes a partícula les, certo? E aí a gente vai ver como que isso vai acontecer, porque olha, por exemplo, a mí me va bien, a mí me fue bien, certo? Olha como é a pergunta. E como te foi? Super bem. Isso aqui se refere a mim, certo? Porque a gente está falando de uma pergunta em onde o cara vai responder super bem. Esse super bem se refere a mim. Mas esse e como te foi, ele vai se referir a quem? A ti, que é o mesmo que a ti te, ok? Então, e como te foi? Aqui nesse caso, ele não respondeu a mim me va bien. Ele disse simplesmente super bien, que é o que a gente vai ver também como acontece. Mas ok, vamos pensar o seguinte. O verbo vai ser conjugado da seguinte maneira. A mim me va bien, ou a mí me fue bien. A ti te va bien, ou a ti te fue bien. A él, ella o usted le va bien, ou a ti, ou a él, ela, usted va bien o fue bien, a nosotros y nosotras nos va bien o fue bien, a vosotros, a vosotras os va bien o fue bien, a ellos, ellas e ustedes les va bien ou les fue bien. Então, nesse caso, a gente tem essas conjugações em todos os sentidos, ou vai ser va bien no presente, ou vai ser fue bien no passado. Vai é o verbo ir no presente. Foi é o verbo ir no passado, porque se foi, já foi, é passado. Aí a gente tem essas mãozinhas lá, que eu desenhei muito mal, mas se vocês observarem, três mãozinhas, né, para baixo, que seria esse joinha invertido, é péssimo ou fatal. Quando a gente vê duas mãozinhas, é muito mal, né, isso lógico, as mãozinhas para baixo, uma só mal. Quando a gente tem as mãozinhas já para cima, a gente está vendo que é positivo,
Uma é bien, duas é muy bien, três, excelente, e quatro, estupendo ou fenomenal, ok? Tranquilo? E aí, nesse caso, a gente vai ver, então, se tem uma é péssimo ou fatal, a mim me va péssimo, a mim me va muy mal, ou bien, ou foi bien, certo? Então pode ser bien ou foi bien, pode ser péssimo ou fatal, muy mal, mal, bien, né? Excelente, estupendo ou fenomenal. Então vai depender da forma como está esses joinhas. Se for 3 joinhas para baixo, péssimo ou fatal, 2 para baixo, muy mal, 1 para baixo, mal, 1 para cima, bien, 2 para cima, muy bien, 3 para cima, excelente e 4 para cima, estupendo ou o que a gente fala também de fenomenal, ok? E aí é isso. A expressão ir mais advérbio, ela sempre vai ter esse vá ou foi, seja bien, ou seja mal, ou seja péssimo ou fatal, certo? Mas aqui a gente está analisando, a princípio, o fato de ir bien, ok? E aí no livro, conforme vocês podem ver ou acompanhar, a gente tem ali, justamente na página 37, essa explicação, mas é para que vocês acompanhem, ok? A conjugação de verbo. Tranquilo? Eu vou dar uma afastada para vocês verem o quadro completo, beleza? E é isso.